Pessoal, a gente começou a falar aqui na leitura, a falar sobre essa besta que saiu do mar. O engraçado é que quando a gente começa a leitura do Apocalipse, do capítulo 1 até o capítulo 12, 11, final do capítulo 11, nós temos uma história que está sendo contada e a partir do capítulo 12, parece que o apóstolo João, ele dá uma pausa e recomeça uma história em detalhes diferentes. Nós vamos ver, desde o nascimento de Jesus, enfim, até a consumação no capítulo número 22, com a volta de Cristo, né, o julgamento e, enfim, a verdadeira ascensão do reino dos céus. Mas o capítulo 13, ele vai mostrar para nós dois personagens que passam a existir, que não existiam em nenhum outro capítulo da Bíblia, que são a besta que emerge do mar e a besta que emerge da terra. Repara muito bem que quando nós fizemos a leitura, observamos que existia ali um dragão que deu uma autoridade à besta que saiu do mar. Daqui a pouco nós vamos prosseguir com a leitura do capítulo 13, mas existe também uma besta que vai emergir da terra. Obviamente, as três pessoas malignas, ou a tríade demoníaca, chamada por muitos estudiosos. Nós temos o dragão, o primeiro, que representa o Satanás. Nós temos a besta que sai do mar. Essa besta é o anticristo. E nós temos a terceira pessoa, que é a besta que emerge da terra, que é o falso profeta, formando assim a tríade demoníaca. É muito engraçado os recursos que o diabo utiliza, as formas que o diabo utiliza para poder seduzir os santos da terra, se possível fosse, para poder cativar a alma das pessoas perdidas, para poder manter na cegueira aqueles que são guiados pelas milíades das trevas, vamos dizer assim. É praticamente o mesmo padrão. Nós temos em três o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a Santa Trindade do Senhor, e nós temos aqui, talvez como uma cartada final, o diabo com a forma do dragão, com a forma da besta que emerge do mar e a forma da besta que emerge da terra, os três principais princípios que é utilizado também por Deus. É como se ele quisesse assumir verdadeiramente aquilo que ele dizia, né? E serei como o Altíssimo. Repara, gente, capítulo 13, versículo de número 1. Olha o que João diz. Eu vi uma besta que saía do mar. Tinha 10 chifres, 7 cabeças, com 10 coroas. Uma sobre cada chifre. E em cada cabeça, um nome de blasfêmia. Irmãos, essa besta que sai do mar, ela é exatamente igual à besta que encontramos no capítulo 12. A besta que peleja contra a mulher. A única diferença é que essa besta que sai do mar, ela vai ter inscrita nomes de blasfêmia. Ela vai blasfemar diretamente contra o santo do Senhor, contra a santidade do Senhor. Eu quero que você corra comigo no capítulo 12 e vamos fazer a leitura para poder entender quem que é esse dragão. Capítulo 12, versículo 1. Apareceu um sinal extraordinário, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Ela estava grávida e gritava de dor, pois estava para dar à luz. Dá um ponto aqui. Essa mulher, muitas vezes, ela é tratada de 3 formas. Ela pode ser retratada como Maria. Algumas pessoas pensam assim, apesar de eu não concordar. Maria, ela estava para dar as dores ao Filho de Deus, a Jesus, né? Mas eu acredito que não seja Maria, por quê? Porque Maria não está vestida de sol. O sol representa toda a plenitude de Deus, toda a luz que emana de Deus, né? A resplandecente estrela da manhã. Ela não tem as 12 estrelas sobre si, que talvez aqui representa as 12 tribos de Israel. Provavelmente não é Maria. Tá bom, Mateus? Outra pessoa pode pensar que essa mulher aqui seja a igreja. Mas nós vamos ver que não é a igreja que gerou o Messias. Não é a igreja que deu a luz a Jesus. Foi Jesus que logo após a ascensão aos céus no dia de Pentecoste é que forma a igreja. Agora, se a gente for pensar de uma forma mais clara, que mulher que é essa aqui? É a mulher que eu quero pensar que seja?
e grande dos estudiosos imagina que seja, essa mulher é o povo judeu. É o povo que foi chamado por Deus, é o povo que foi guiado por Deus, é o povo que vinha dele o filho prometido, que vinha dele o Messias tanto aguardado. É o povo que tem em si a marca das 12 tribos, as 12 tribos de Israel. Então imagino que essa mulher aqui, ela seja essa tribo, esse povo judeu que estava aguardando ansiosamente a vinda do Messias. Versículo 3. Então apareceu no céu outro sinal, um enorme dragão vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, tendo sobre as cabeças 7 coroas. Sua cauda arrastou consigo 1/3 do céu, das estrelas do céu, lançando na terra. O dragão colocou-se diante da mulher que estava para dar à luz, para devorar o seu filho no momento que nascesse. Ela deu à luz um filho, um homem, que governa todas as nações com um cetro de ferro. O seu filho foi arrebatado para junto de Deus e seu trono. A mulher fugiu para o deserto, para o lugar onde lhe havia sido preparado por Deus, para que ali sustentassem durante 1260 dias. Reparem, meus irmãos, Apocalipse é difícil de pregar, porque é muito cheio de detalhes. E ser muito fidedigno aos detalhes talvez vai depender da sua visão apocalíptica, né? Ela é amilenista, ela é milenista, ela é pré-tribulacionista, pós-tribulacionista. Mas o que nós acabamos de ler é um salto que dá entre o nascimento de Jesus até a subida de Jesus para o céu. Essa mulher que representa o povo judeu, ela deu à luz a Jesus. Jesus nasceu, subiu ao céu e agora o povo de Deus está o quê? Seguro, escondido. E começa a nascer ali a era da igreja. É talvez a pausa que muitos estudiosos pensam da 69ª semana, das 70 semanas de Daniel. Versículo de número 7. Houve então guerra nos céus. Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e seus anjos revidaram. Mas esses não foram suficientes, e assim perderam seus lugares no céu. O grande dragão foi lançado fora. Ele, o grande dragão, é a antiga serpente chamada Diabo, ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e seus anjos foram lançados à terra. Então ouvi uma forte voz dos céus que dizia: agora, pode botar aqui para mim. Obrigado. Agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus. E a autoridade do seu Cristo, pois foi lançada para fora o acusador dos nossos irmãos, que acusa diante do nosso Deus dia e noite. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram diante da morte. Não amaram a própria vida, portanto celebraram-no, ó céus, e os que nele habitam. Mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês. Ele está cheio de fúria, pois sabe que lhe resta pouco tempo. Quando o dragão foi lançado à terra, começou a perseguir a mulher que dera à luz um menino. Repara bem, o diabo começou a perseguir o povo. Foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia, para que ela pudesse voar para o lugar que havia sido preparado no deserto, onde seria sustentada durante um tempo, tempos e meio tempo. Tempos e meio tempo. Isso para muitos significa 3 anos e meio. Então, meio tempo fora do alcance da serpente. Versículo 15, capítulo 12. Então a serpente fez jorrar da sua boca água como um rio, para alcançar a mulher e arrastá-la com correnteza. A terra, porém, ajudou a mulher, abrindo a boca e engolindo o rio que o dragão fizera jorrar a sua boca. O dragão irou-se contra a mulher e saiu para guerrear contra o restante da sua descendência, os que obedeceram os mandamentos de Deus e se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Então o dragão se pôs em pé na areia do mar. Esse dragão, essa antiga serpente, esse diabo, foi outorgado a ele autoridade. Autoridade que não parte de homens, autoridade que não parte do seu querer, mas a autoridade que parte de Deus, de acordo com o seu propósito
divino. Esse dragão pelejou contra os anjos do Senhor. Deus estava sentado no trono e assim manteve. E como um sopro, ele só dá uma ordem: Miguel, resolve os problemas ali para mim, por favor. Miguel e os seus anjos pelejaram contra esse grande dragão e venceram. E esse dragão foi tirado do reino celestial, foi jogado. Reparem bem que desde o momento em que ele aparece, desde o momento em que é gerado o filho sobe, o dragão é pelejado, é jogado, é vencido. É um tempo longo num espaço de narrativa muito curto. Passa-se o tempo, o dragão peleja contra a igreja. Começa-se então um evento chamado, temos que entender muito bem isso, para poder compreender, um evento chamado arrebatamento. Quando Jesus sobe aos céus, é como se desse um pause na 69ª semana das 70 semanas de Daniel. Jesus aparece, ele retorna, ele aparece nas regiões, nos ares, e a igreja é arrebatada, ela sobe para ter esse encontro com Jesus. No momento em que ela sobe para ter esse encontro de Jesus, dá-se início à última semana, 7 anos. E essa última semana começa a tribulação e, por consequente, a grande tribulação. Nessa semana, toda a igreja do Senhor vai subir nesse arrebatamento. Toda a igreja que foi marcada por Cristo, todo o povo que tem em si o selo do Espírito Santo, eu, você, os seus familiares, aquelas pessoas que aceitaram Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, a gente crê no arrebatamento. A gente quer que Cristo vai nos chamar e nos convidar a participar consigo nas regiões celestiais e seremos arrebatados com o Senhor. Agora, sobrará um povo aqui na terra. Em grande, muitos acreditam que esse povo que vai restar são os ateus, são aquelas pessoas que rejeitaram Cristo. E começa assim a última semana, que talvez a gente pode entender como aqueles 144 mil que são chamados do Senhor, né? A anunciar as escrituras durante o período da tribulação, durante o período em que a igreja foi arrebatada ao céu. Lá no capítulo 7 vai dizer que esses 144 mil são judeus e eles são das 12 tribos. E eles vão anunciar o evangelho, eles vão olhar e vão declarar: realmente Jesus era o Messias. Realmente Jesus era o Salvador. E eles vão começar a anunciar no meio da tribulação e no meio da grande tribulação o Messias Salvador. O Cristo ressurreto. No capítulo 7, a partir do versículo de número 9, nós vamos ver que esses 144 mil vão alcançar uma grande multidão para o Senhor, uma multidão incontável, uma multidão capaz de contar. Agora, essa galerinha que está aqui com 144 mil, essa multidão que se converteu ao Senhor, e também a multidão que rejeitou o Senhor, elas vão passar pelo período chamado de tribulação e grande tribulação. Nos primeiros 3 anos e meio da tribulação, no período de 7 anos, o anticristo ele vai começar com um governo de paz, um governo de tranquilidade. Ele vai emergir de uma forma política, trazendo organização. Depois dos 3 anos e meio, acredita-se que ele vai romper o sistema de paz com Israel. E aí começa a maior perseguição que a igreja já viu. Vamos para os detalhes do capítulo 13. Vi uma besta que saía do mar. Tinha 10 chifres e 7 cabeças, com 10 coroas. Uma sobre cada chifre, e em cada cabeça um nome de blasfêmia. Versículo 2. A besta que vi era semelhante a um leopardo, mas tinha pés como de urso e boca como de leão. O dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Reparem muito bem, o anticristo, ele vai ter em si as mesmas características que o diabo tinha. O diabo, assim como
como Jesus, ele é a personificação de Cristo, de Deus, ele é o Deus encarnado. O que a gente encontra em Jesus, nós conseguimos encontrar na face de Deus. Assim também, o anticristo, ele vai ter em si marcas semelhantes à marca do diabo. O dragão tinha 7 cabeças, 10 chifres. O anticristo, ele tem 7 cabeças, ele tem 10 chifres. As cabeças, nós podemos talvez interpretá-las como as principais características dos reinos ou dos reinados que perseguiram o povo judeu, o povo de Deus, o povo chamado para ser exemplo na terra. O Egito, a Síria, Babilônia, Medo-Persa, grego, romano, talvez o último império, quem que seja? Talvez seja, muitos pensam que talvez seja o sistema nazista, perseguiu os judeus. Talvez alguns pensam que seria um domínio americano, capitalista. Talvez alguns pensam que pode ser um domínio mais universal, em que todos os reinos estão centralizados dentro de uma ordem. E a gente pode ver isso claramente através de um domínio da ONU, né? A ONU e suas vontades. Mas, de fato, nós podemos ver que o anticristo, com essa simbologia, o 7 significa perfeição, inteireza, ele vai trazer em si, nas suas cabeças, nas suas formas, tudo aquilo que os reinos que perseguiram o povo de Deus tinham, tanto em glória quanto em horror. O anticristo será um governo glorioso, cheio de horror. Nós temos, nesse mesmo dragão que emergiu do mar, nessa besta que emergiu do mar, peço perdão, 10 chifres. Irmãos, toda vez que a gente vê chifre, nós podemos associá-lo à autoridade. Quando Davi foi ungido rei, Samuel encheu um chifre com óleo e derramou sobre a cabeça de Davi. Ali foi outorgado autoridade para Davi. O mesmo a gente não conseguiu ver com Saul. Saul foi ungido com um vaso de barro. Esse cara, essa besta que vai emergir do mar, ela vai ter autoridade no nível 10. O que é o 10? Absolutez. Ela vai ter uma autoridade 100%. Ela não vai ter 99% ou 98%. Ela vai ter 100% de autoridade sobre o globo. Ela não vai ser um rei simples. Ela não vai ter um governo fraco. Mas, pelo contrário, por trazer em si a sua glória, a glória de outros reinos, tudo aquilo que eles experimentaram em termos de governo, de domínio, de avanço, de prosperidade, ela vai ter em si toda a autoridade dada por Deus, permitida por Deus. Versículo de número 3. Repare o que acontece aqui, meus irmãos. Uma das cabeças da besta parecia ter sofrido um ferimento mortal, mas o ferimento mortal foi curado. Todo mundo ficou maravilhado e seguiu a besta. Adoraram o dragão, que tinha dado autoridade à besta, e também adoraram a besta, dizendo: quem é como a besta? Quem pode guerrear contra ela? Irmãos, só voltando um pouquinho aqui, ó. A besta tinha uma característica do leopardo, ela era como um leopardo. Leopardo significa velocidade, astúcia. Ela tinha patas de urso, ela era forte. Ela segurava o que ela tocava. E ela tinha cabeça de leão, liderança, domínio. São características da besta que emerge do mar. São as características do anticristo. Mas repare o que aconteceu aqui no que nós acabamos de ler. Essa besta, ela foi golpeada quase que mortalmente. Irmãos, nós podemos ver que nesse momento em que João está narrando o surgimento do anticristo, a igreja está nos ares com Cristo. Cristo ainda não voltou. A igreja está arrebatada nos céus. Ela teve um encontro nos ares com Cristo. Quem está aqui?
Todos aqueles que rejeitaram Cristo como Messias, Cristo como Salvador. Por graça de Deus, pela aplicação do Espírito, seus anjos, as suas testemunhas, um grupo muito grande vai reconhecer Jesus como Salvador e vai começar a anunciar as Escrituras, ou Cristo como Salvador. E vai emergir essa besta, que a gente vai ler no decorrer do Apocalipse, que tem a capacidade de, até se pudesse, enganar os santos do Senhor. E essa besta que vai surgir, esse anticristo, ele vai sofrer um golpe mortal e vai se curar. E as pessoas vão se admirar. Eu quero que você talvez possa estar imaginando uma espada vindo na cabeça de um dragão, e ele ficando assim, ó, com a cabeça cortada. Mas imagine, não é difícil de ver isso. Imagine, aqui nós estamos nos 3,5 anos depois do início da tribulação. A besta começou a surgir com um governo de paz. O pessoal começou a olhar para ela. O pessoal começou a namorar os seus desejos, os seus encantos. Mas agora ela se demonstra com vigor. Ela assume em si a identidade do Satanás. Imagina um político bem influente, um cara desejado, um cara que seja até então bem visto, um homem bondoso, um homem que faz coisas boas, um homem que distribui alimentos, um homem que leva água para quem tem problema com água, leva água para quem tem sede. Mas os seus pensamentos estão corrompidos. Eles não estão entregues para Deus. Imagina um homem querido desse. Agora imagina esse homem sofrendo um atentado dentro de um carro com uma bomba. Buf, e o noticiário, ele alerta. Fulano de tal sofreu um atentado terrorista. Está gravemente ferido no hospital. Aquele povo que começou a olhar para a besta, e começou a ver nela o seu governo, e começou a encontrar nela uma possível solução. Esse povo que talvez estava confundido entre o que a besta estava anunciando e aquilo que o povo remanescente do Senhor estava anunciando, olha para a besta e vê a besta, o anticristo, saindo ileso talvez desse atentado terrorista. E o povo fica admirado. Nossa, esse cara é diferenciado. Nossa, quem que forjou esse cara? Quem que criou essa pessoa para poder sobreviver a isso? Não pode ser uma pessoa comum. E eles então começam a admirar. É como se fosse um ato heróico. Imagina um homem salvando uma criança de um atropelamento. A gente vê isso. Essa pessoa é tratado como um herói, como um salvador. Essa besta, esse anticristo, ele vai ser tratado, vai ser lembrado como um salvador. E reparem bem o que eles vão dizer. Todo mundo ficou maravilhado e seguiu a besta. Talvez a besta sofreu um atentado e começou a dar testemunho. Não, eu sobrevivi por causa disso. Eu comecei a ver isso. Lembra que ela tinha em si nome de blasfêmias? Esse ter nome de blasfêmias é trazer para si adoração. O dragão, ele não tinha nome de blasfêmias. Naquele momento da peleja, ele estava querendo derrotar o povo de Deus. Agora essa besta, ela tem em si a blasfêmia. Ela tira a autoridade de Deus, ela tira a autoridade do Espírito Santo e atribui a quem essa autoridade? Ao dragão. Atribui a si a sua astúcia. De forma que, versículo de número 4, adoraram o dragão que tinha dado autoridade à besta. Quem é como a besta? Quem pode guerrear contra ela? Versículo 5. A besta foi dada uma boca para falar perversas arrogâncias e blasfêmias. E lhe foi dada autoridade para agir durante 42 meses. Reparem bem, meus irmãos. Durante esses 7 anos da tribulação, essa besta que vai emergir do mar, esse anticristo, ele tem um governo limitado. Ele tem uma ação limitada. Ele não vai agir à reveria.
Ele não tem um tempo indeterminado, não. Ele tem um tempo determinado, estabelecido pelo próprio Deus. Versículo 6. E esse tempo é durante 42 meses, que equivale a 3 anos e meio. Ela abriu a boca para blasfemar contra Deus e amaldiçoar o seu nome, e o seu tabernáculo, e os que habitam nos céus. Foi-lhe dado poder para guerrear contra os santos e vencê-los. Que santos que são esses, irmãos? É a igreja que conhecemos hoje, marcada e selada com o Espírito? Não, essa está lá no céu. Essa está aguardando lá no céu a segunda vinda com o Senhor. Ela foi arrebatada. Esses santos, por interpretação do capítulo 7 de Apocalipse, são aqueles 144 mil que se converteram ao Senhor, que tinham um nome chamado, que tinham uma história gerada pelo Senhor. Aqueles que guardavam os preceitos da antiga lei, que reconheceram a Cristo devido ao arrebatamento, porque o arrebatamento não vai ser uma coisa aleatória, ele vai gerar um tumulto muito grande. Quando uma pessoa estiver dormindo em casa, tá lá dois, um olhar para o lado e falou assim: "Nó, cadê minha mulher?" Imagina o tumulto, irmãos. O que vai proceder ao arrebatamento não vai ser uma coisa simples, vai ser um caos total. O anticristo vai se estabelecer no meio desse caos, trazendo a paz os 3 primeiros anos e meio. Calma, gente, calma, gente. Há esperança para nós. Calma, gente, calma, gente. Esse vai ser o perfil do anticristo, com todas as características dos reinos que seduziram ou atacaram o reino de Deus. Foi-lhe dado poder para guerrear contra os santos e vencê-los. Esses 144 mil que vão anunciar e trazer multidões, eles estão aqui sofrendo, assim podemos dizer, as cóleras das taças, as cóleras das trombetas, a sedução do anticristo, as artimanhas do falso profeta. Nós vamos ler daqui a pouquinho sobre o falso profeta. E esse poder foi dado por Deus. Talvez, não sei, a gente pode dizer assim, mas talvez, abre aspas, tá? Um castigozinho por não ter acreditado em Jesus antes. Abre aspas, fecha aspas. Versículo 8. Todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. Aquele que tem ouvidos, ouça. Se alguém há de ir para o cativeiro irá. Se alguém há de ser morto pela espada, morto pela espada há de ser. Vamos continuar a leitura, porque agora é importante. A besta que emerge da terra. Versículo 11. Então vi outra besta que saía da terra, com 2 chifres, como de cordeiro, mas que falava como dragão. Reparem bem, essa besta que sai da terra agora, ela não tem uma autoridade tão grande quanto o anticristo. Mas foi dada a ela um pedaço de autoridade. Ela agora tem 2 chifres. Ela tem cara de cordeiro. Ela vai falar de paz, ela talvez vai falar de amor, ela talvez vai ser altruísta. Aqui a gente tem um chamado falso profeta, mas ela fala como dragão. O dragão fala com blasfêmias. O dragão procura a sua glória. O dragão procura o seu domínio. Esse cordeiro que vai emergir aqui com os 2 chifres, que tem a autoridade limitada, ele vai seduzir para si muitas pessoas. Exercia toda a autoridade da primeira besta em nome dela e fazia a terra e seus habitantes adorarem a primeira besta, cujo ferimento mortal havia sido curado. Realizava sinais, chegando a fazer descer fogo do céu à terra, à vista de homens. Essa segunda besta aqui, ela vai realizar milagres. Ela vai ser como Elias, como Eliseu. Você lembra quando
quando eles falam é Elias que veio, eles esperavam a vinda de Elias antes do Messias, né? E essa besta vai fazer um milagre tão grande que ela vai curar até o anticristo e o pessoal vai se maravilhar com ela. Reparem que a besta que saiu do mar, ela não atua durante um tempo para depois atuar a besta que saiu da terra. Nós temos narrado em tempos diferentes, mas uma história acontecendo em conjunto. Nesse momento a gente vai ter uma aliança entre a religião e a política. Eu ouvi falar que religião e política não se discute? Aqui elas vão se reunirem, de forma que a religião e a política vão dar as mãos e vão proferir palavras que façam o povo, os seduzidos, adorarem o dragão. Elas vão fazer sinais, elas vão fazer prodígios, elas vão trazer paz, elas vão trazer cura, elas vão oferecer muitas coisas para o povo. O povo que está passando a tribulação. O povo que está sendo derramado os cálices, as trombetas. O povo que viu uma grande multidão sumir do nada. O povo que estava largado, vamos dizer assim. E vai seduzi-las. Versículo 13. Realizava grandes sinais, chegando a fazer descer fogo do céu à terra à vista dos homens. Por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar em nome da primeira besta, ela enganou os habitantes da terra. Ordenou-se que fizesse uma imagem à honra da besta que foi ferida pela espada e contudo revivera. Foi-lhe dado poder para dar fôlego à imagem da primeira besta, de modo que ela podia falar e fazer que fossem mortos todos os que se recusassem a adorar a imagem. Também obrigou todos os pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos a receberem certa marca na mão direita, esquerda e na testa, para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser o que tivesse a marca, que é o nome da besta ou o número no seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois o número do homem, seu número é 666. Vai existir um pacto entre a primeira besta e a segunda besta. Essa ligação entre a política e a religião, nós já vimos acontecer de forma derradeira durante a Idade Média, quando a Igreja Católica, não acredito que ela quis simbolizar a besta, não acredito, mas quando a Igreja Católica exercia um trabalho tanto a cunho religioso quanto a cunho político. E o problema é que ela era liderada por homens e durante a sua caminhada teve problemas, teve coisas muito negras. Uma história talvez muito negra, marcada por diversos fatos ou ocorrências que estavam completamente longe do propósito e do agrado de Deus. Essa associação da besta que emergiu do mar aqui com a besta que saiu da terra é uma associação que vai formar com o grande dragão a tríade demoníaca. A totalidade da manutenção ou intervenção ou influência do Satanás nessa terra. Se tiver um irmão do seu lado, fala com ele assim: meu irmão, você estará com Cristo nos céus. Cadê o aleluia? Mas aqueles que rejeitaram a Cristo, aqueles que não foram chamados a fazer parte do corpo de Cristo, eles enfrentarão todo esse domínio, toda essa intervenção. E essa besta vai deixar uma marca nesse povo que vai ficar. Eles não vão poder fazer compras, eles não vão poder sair por aí. A gente não sabe, há muito tempo que se falou que poderia ser um chip, né? Talvez um chip implantado na testa, um chip implantado no braço. Eu não acho que o diabo vai utilizar dessas astúcias. Essas coisas já estão muito queimadas, o diabo é astuto. Mas se você parar para pensar hoje, nós estamos, exemplo, no meio de uma pandemia, né? Vamos supor que... Olha, só para vocês entenderem, gente, a gravidade da coisa. Vamos supor que o Calil começa a distribuir vacinas. Já está fazendo isso, né? Para toda a população de Belo Horizonte. Tem gente que aceita tomar. Tem gente que não aceita tomar. Quem toma está imunizado.
Quem não toma não está imunizado e se adquirir o vírus, pode carregar o vírus para uma grande quantidade de pessoas. Imagine que saia um decreto da prefeitura que fale assim, só vai poder entrar no supermercado, só vai poder fazer compras, só vai poder ir nos bancos, só vai poder participar do contexto social quem tiver tomado a vacina. E eu vou colocar uma marca de quem tomar a vacina. A marca vai ser na mão para todo mundo saber. Imagina isso, irmãos. Diante do caos que está o vírus, se isso acontecer, a gente vai olhar para isso e vai agradecer. A gente vai olhar para isso que vão fazer uma marca para quem tem, e a gente vai fazer com que as pessoas que não têm essa marca não entrem no nosso estabelecimento. Abre aspas, essa marca mudou um pouquinho de nome. Ela agora não é a vacina, é a máscara. Se você vai no supermercado sem máscara, eles deixam você entrar? Não entra. Você pode estar com dinheiro no bolso na porta. Você pode estar toda a sua riqueza acumulada ali. Você não compra se não tiver com a máscara. Você não entra. E não vai ser só uma ação do governo, vai ser só um decreto. As pessoas vão olhar para a marca, vão gostar da marca. E ainda vai impulsionar as pessoas a terem a marca. Porque essa é a influência que o governo do anticristo vai fazer. Vai ser uma coisa natural para a grande maioria. Vai ser uma coisa natural para esse povo que está vivendo em meio ao caos. Irmãos, eu quero que vocês voltem no capítulo 13 e frisem comigo no versículo 8. Todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro. Independente, na tribulação, todo mundo vai ser marcado. Obrigado, Suzana. Todo mundo vai ser marcado na tribulação. Uns vão estar com a marca de Deus. A marca daquele que teve o nome escrito no livro do Cordeiro. E o outro vai carregar consigo a marca do diabo. Não vai ter meio termo. Não vai ter, depois se eu quiser seguir Deus, né? Ou as pessoas vão aceitar a marca do anticristo ou vão rejeitá-las. Aqueles que aceitarem é sinal das pessoas que não tiveram o nome escrito no livro da vida. E assim como a besta, quiseram viver uma vida em que o prazer estava em si. A vontade de se promover era maior do que a vontade de promover a Deus. Aqueles que rejeitarem o sinal da besta, a Bíblia vai dizer que alguns vão morrer, vai dizer que vão morrer a fio da espada, mas talvez eles vão ser rejeitados por um sistema. Já viram aqueles filmes, bairro B13, B9, se eu não me engano, um bairro da França todo isolado, pessoal passando fome, do outro lado o pessoal tudo em paz. Bem possível que esse pessoal que rejeitou a marca da besta, que carrega em si a característica daquele que pertence, os santos do Senhor, na qual a besta foi dada autoridade para pelejar contra ela, eles vão sofrer. Mas eles adquirirão consigo um espaço no céu. De fato, irmãos, a gente pode ver que quando o apóstolo escreve isso, ele escreve lançando par de um tempo futuro, um tempo em que a igreja do Senhor não passará por ele, e eu acredito que seja assim. Eu sou pré-tribulacionista, acredito que a igreja vai subir antes da tribulação. Glória a Deus, aleluia. Mas é um tempo que ele deixa claro que vai existir uma aliança entre a religião, que vai exercer influência sobre toda a terra, e uma aliança entre o anticristo. Eu quero dar um tipo de detalhe a respeito dessa possível falso mestre. O anticristo vai exercer um poder político muito forte, e para exercer um poder político em meio ao caos
do arrebatamento, ele tem que ter domínio muito forte sobre a religião judaica, sobre os princípios de Deus, para poder manobrar a palavra de forma ao seu querer. É mais ou menos isso que a gente vê esses profetas da revelação falando. Esses ladrão que rouba os outros aí, que faz campanha de saldice, campanha daquilo, ludibriando o povo. A maquininha tá aqui, viu? Essa galera que seduz e cega o povo. Eles têm que ter conhecimento bíblico para poder usar disso. Mas o interessante sobre o falso profeta é que aqui não está mais os gentios que aceitaram a Cristo. Aqui, em sua grande influência, vai ter muito povo judeu que vai exercer influência. Os 144 mil chamados, os 12 mil de cada tribo, está escrito em Apocalipse capítulo 7. Mas se você observar, meus irmãos, tem uma tribo lá que não está lá. É uma tribo de Dan. E sabe o que o pessoal acredita? Que esse falso profeta, ele vai emergir dessa tribo de Dan. Baseado na leitura que encontramos em Gênesis 49, 16 e 17. De Dan sai a serpente, que golpeia o pé do cavalo e derruba o seu cavaleiro. Então a gente vê que tanto o governo do anticristo, tanto o governo do falso profeta, ou do falso mestre, a gente pode dizer, são governos que vão ter influência religiosa muito forte, associado a uma grande influência política. Mas eu quero deixar uma palavra de fé para você, amém? Está em Romanos capítulo 13, versículo de número 1. Romanos 13, 1. Está escrito assim, ó. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por eles estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu, e aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmo. O contexto dessa palavra não está sobre a tribulação, mas a gente pode trazer detalhes muito importantes delas. De que o diabo é até o diabo de Deus. Ele está cumprindo um propósito do Senhor em um tempo estabelecido pelo próprio Deus. Com isso a gente vê, meu irmão, que nada foi acidente. Nada do que acontece, do que se passa, foi acidental. Nada do que a gente experimenta, do que houve na história de Cristo, da história do povo de Deus, foi Deus curando um acidente do homem. Tudo há um propósito estabelecido por Deus. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o domínio, a Ele o louvor. Tudo seja dado a Ele. Essa autoridade que foi dada do anticristo, do falso profeta, essa influência que o dragão, Satanás, a antiga serpente, o diabo, Lúcifer, ou qualquer tipo de nome que você possa dar a ele, Baal, não sei o quê, essa influência foi permitida até por Deus para que cumprisse um propósito que talvez não está claro para muitos, dentro do plano da salvação, dentro do plano de Deus de aniquilar a maldade, dentro do plano de Deus de fazer com que tudo que é mal, tudo que é ruim, tudo que não presta deixe de existir. Houve ali Cristo, houve a restauração do homem, houve a justificação da igreja, isso é sensacional e lindo. E há, se ainda assim eu posso dizer, até uma, se assim pode dizer, né, pela interpretação, até uma segunda oportunidade, mediante aquilo que Deus permite, depois do arrebatamento da igreja. Mas vai ser difícil. Não vai ser fácil. Vai enfrentar dor, choro, pranto,
Você não vai ter o abraço, o afego do Pai, o afago do Pai. Eu quero lembrar para você que talvez o que vai acontecer depois que Cristo vai ser, que a igreja vai ser elevada, vai acontecer igualzinho acontecia no passado. Nós não teremos mais diretamente a influência do Espírito Santo. O que garante a minha salvação, a sua salvação hoje, é a ação do Espírito Santo. Ele nos cela, ele está disponível, ele quer o seu abraço, ele quer que você permita com que ele entre dentro do seu coração. Mas quando a igreja subir, o Espírito Santo não vai estar mais ali. Ele subiu com a igreja. Vai ser luta. Vai ser luta. Por isso, meu amigo, se você está escutando essa mensagem, minha mensagem para você é: sucumba-se a Deus. Permita com que o Espírito de Deus toque o seu coração. Quando João tem essas revelações a respeito do futuro, na realidade ele não quer só mostrar ou exibir um acontecimento ou uma espada majestosa que Miguel vai usar. Ele não está querendo só mostrar a rua de ouro. Isso não importa nada lá no céu. Mas ele está querendo trazer que as informações necessárias para que antes que o problema esquente, antes que o trem fica feio, aceite Jesus, acredite na mensagem. Aquele que tem ouvidos, ouça. Se está difícil, meu amigo, com o Espírito Santo aqui te aconselhando, se está difícil mediante a todos os recursos que Deus te dá, toda a influência celestial, imagina sem isso. Foi isso que João quis escrever. Foi isso que ele deu os detalhes. O anticristo vai ter garras de urso. Já viu um urso quando pega uma presa? Já viu o urso quando ataca ser humano? Ele estraçalha ele. O anticristo não vai passar a mão na sua cabeça e dizer: oh, fica aqui, é melhor aqui que contigo. Ele vai te estraçalhar. Ele vai te matar. É isso que ele vai fazer. Com as suas seduções, com suas vãs filosofias, arrastando cada vez mais para as trevas aquele que não teve em si gravado o nome do Cordeiro. É isso aí, gente. Não é fácil pregar Apocalipse não, viu? Tem muita numerologia, tem muitos significados, é cheio de contextos, é uma coisa que muitas vezes é pregada, é discutida há séculos dentre grandes mestres e especialistas, mas a mensagem muitas vezes pode ser compreendida como: eis que estou à porta e bato. Muitas vezes o cara bate na porta, se demorar a atender, ele vai embora. Amém, irmãos? Que Deus possa te abençoar na sua casa, que você possa pesquisar mais sobre o governo do anticristo, que você possa pesquisar mais sobre o falso profeta, que você possa pesquisar mais sobre como o diabo age na sua astúcia, que isso possa servir de um gatilho para você aprofundar mais nesse tema de escatologia, de volta do Senhor. E muitas vezes é um tema muito deixado para trás. A gente fala das promessas, do amor, dos benefícios, mas a gente deixa muito a desejar falar sobre a volta de Cristo. Que você possa meditar nisso e ter isso como um gatilho para se aprofundar cada vez mais nessa mensagem gloriosa da revelação da volta de Cristo. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e tenha uma ótima fim de semana para a glória do Senhor. Amém.